A história de Ismael, o filho frequentemente esquecido nas narrativas bíblicas, revela uma das divisões culturais mais marcantes da humanidade, a relação entre judeus e árabes. Apesar das diferenças que os separam, ambos os povos compartilham raízes comuns, não apenas em termos geográficos, mas também religiosos. Ismael é amplamente reconhecido como o ancestral direto dos árabes, o primogênito do patriarca Abraão, figura central nas três grandes religiões monoteístas. Neste relato, exploraremos sua trajetória, desde suas origens lendárias até as diferentes interpretações que as tradições religiosas oferecem sobre ele, além de detalhes pouco conhecidos que cercam sua vida. Para comunicar, o nome Ismael, o Israel em hebraico, aparece em várias culturas semíticas antigas, incluindo a babilônica. Sua tradução literal e Deus ouvira, um significado que já antecipa seu papel na história. A narrativa bíblica sobre Ismael está registrada no livro de Gênesis, mais precisamente nos capítulos 16, 17, 21 e 25, onde sua vida se entrelaça com a de Abraão e Sara. Ismael foi o primeiro filho de Abraão, o patriarca considerado o fundador do judaísmo, do cristianismo e do islamismo. Sua concepção, no entanto, não foi fruto de um plano divino direto, mas de uma estratégia humana. Abraão e Sara, já idosos e sem filhos, enfrentavam a angústia de não terem herdeiros. Sara, então com cerca de 75 anos, sugeriu que Abraão tivesse um filho com sua serva para que a criança pudesse ser considerada como descendência do casal. A ideia de Sara tinha um fundamento. Deus havia prometido a Abraão que ele seria pai de inúmeras nações. Como os anos passavam e nenhum filho chegava, ela buscou uma alternativa para cumprir a promessa divina. Assim, decidiu oferecer Agar, uma escrava egípcia que provavelmente havia sido presenteada ao casal durante uma viagem ao Egito, como concubina de Abraão. A relação entre as duas mulheres, porém, logo se deteriorou. Apesar de ter sido ideia de Sara, a convivência com Agar durante a gravidez tornou-se insustentável. A serva, gravida, passou a olhar para sua senhora com desdém, e Sara respondeu com humilhações e maus tratos. A tensão entre elas cresceu a ponto de Agar fugir para o deserto, onde encontrou um anjo que lhe ordenou voltar e se submeter a Sara. O mensageiro divino também profetizou o nascimento de Ismael, anunciando que sua descendência seria tão numerosa que não poderia ser contada. Além disso, revelou que o menino seria um homem de temperamento forte, sempre em conflito com os outros, mas que habitaria diante de todos os seus irmãos. Agar obedeceu e retornou à casa de Abraão, onde deu à luz Ismael. Pouco se sabe sobre a infância do menino até que, aos 13 anos, um novo anúncio divino mudou o rumo de sua história. Deus comunicou a Abraão que Sara, então com 90 anos, daria à luz um filho. Abraão, incrédulo, pediu a Deus que abençoasse Ismael, mas a resposta divina foi clara. O pacto seria estabelecido com o filho que nasceria de Sara, chamado Isaque. Deus, no entanto, não deixou Ismael desamparado. Prometeu que ele também seria abençoado, gerando 12 príncipes e dando origem a uma grande nação. Logo após essa revelação, Abraão instituiu a prática da circuncisão, e tanto ele quanto Ismael foram os primeiros a realizá-la, um ritual que permanece até hoje em tradições judaicas. Com o nascimento de Isaque, a situação na casa de Abraão tornou-se ainda mais tensa. Durante uma festa para celebrar o novo herdeiro, Sara observou Ismael comportando-se de maneira que considerou ameaçadora para seu filho. Apesar de ter sido ela quem propôs a concepção de Ismael, exigiu que Abraão o expulsasse de casa. Inicialmente relutante, Abraão cedeu após receber uma ordem divina para atender ao pedido de Sara. Agar e Ismael foram então enviados para o deserto, levando apenas alguns suprimentos. A jornada foi árdua e logo a água e a comida se esgotaram. Ismael, ainda criança, enfraqueceu rapidamente, chegando à beira da morte por desidratação. Desesperada, Agar deixou o filho sob a sombra de um arbusto e se afastou, incapaz de suportar seu choro. Mas Deus ouviu o lamento de Ismael e enviou um anjo para confortar Agar, mostrando-lhe um pouco de água que salvou a vida de ambos. A promessa divina a Abraão se cumpriu. Sua descendência multiplicou-se como as estrelas do céu. Ismael, mesmo afastado, não foi esquecido. Deus assegurou que ele também se tornaria uma grande nação, embora sua história fosse marcada por conflitos, especialmente com os descendentes de Isaque. A profecia do anjo se concretizou. Os descendentes de Ismael viveram em constante tensão com seus irmãos, um reflexo das disputas que persistem até os dias de hoje. Assim, a trajetória de Ismael, entre promessas divinas e desavenças humanas, ilustra como as raízes de dois povos tão distintos se entrelaçam em uma narrativa repleta de fé, esperança e, acima de tudo, destino. Ao ouvir as palavras do anjo, Agar compreendeu que Deus não a havia abandonado.
Com renovada esperança, ela ergueu o filho nos braços e o conduziu pela mão, seguindo a orientacal divina. Foi então que, diante de seus olhos, brotou uma fonte de água cristalina no deserto, salvando-os da sede que os afligia. Com alívio e gratidão, eles se estabeleceram na região de Para, situada no norte da península do Sinai, onde Ismael cresceu sob a proteção divina. Com o passar dos anos, a promessa de Deus se cumpriu plenamente. Ismael teve 12 filhos, cada um deles se tornando líder de uma tribo poderosa. Os nomes desses descendentes, Nebaiote, Kedar, Adbil, Mirsal, Misma, Duma, Massa, Haddad, Tema, Titur, Nafis e Quedema, ecoaram pela história, marcando a expansão de seu povo pelo Oriente Médio. Cada um desses filhos se estabeleceu em territórios que se estendiam desde o Golfo Pérsico até as fronteiras do Egito, consolidando a presença dos ismaelitas como uma força influente na região. Além dos 12 filhos, Ismael também teve uma filha chamada Basemate, cujo nome carregaria um significado especial nas gerações seguintes. Anos mais tarde, Ismael e Isaac se reencontrariam em um momento de luto. Quando Abraão faleceu, aos 175 anos, seus 2 filhos se uniram para sepultá-lo na caverna de Macpela, o mesmo local onde Sara havia sido enterrada. Esse gesto simbólico, embora breve, representou um raro momento de reconciliação entre os irmãos, separados por circunstâncias e destinos distintos. Os ismaelitas, com o tempo, se tornaram conhecidos como um povo de comerciantes habilidosos. Suas caravanas, carregadas de especiarias, perfumes e bens valiosos, cruzavam desertos e rotas mercantis, conectando culturas e economias. Foi justamente uma dessas caravanas que, segundo a tradição bíblica, comprou José, filho de Jaco, dos seus irmãos invejosos e o vendeu como escravo no Egito. Esse episódio, aparentemente trágico, se revelaria parte de um plano maior. José, com sua sabedoria e capacidade de interpretar sonhos, ascenderia ao posto de governador do Egito, salvando seu povo da fome e reencontrando sua família anos depois. Apesar dos laços históricos que os uniam aos descendentes de Isaac, os ismaelitas foram frequentemente retratados como adversários de Israel. No livro dos Salmos, por exemplo, eles são mencionados ao lado de outros povos como inimigos que conspiravam contra o povo escolhido. Versículos como vinde: destruamos a sua memória entre os homens refletem a tensão que permeava as relações entre essas nações, uma rivalidade que se estendia por séculos e deixava marcas profundas nas narrativas religiosas e culturais. Na tradição judaica, Ismael é muitas vezes descrito como uma figura ambígua. Embora reconhecido como filho de Abraão, sua conduta na infância é retratada de forma negativa. Em algumas versões, ele teria brincado de atirar flechas perto de Isaac, como se simulasse um ataque, o que teria alarmado Sara e reforçado seu pedido para que Agar e o menino fossem afastados. No entanto, outras interpretações sugerem que, na vida adulta, Ismael se arrependeu de seus erros, mostrando que até mesmo aqueles marcados por conflitos podem encontrar redenção. Já no Islã, Ismael assume um papel de destaque ainda maior. Para os muçulmanos, ele é o primogênito de Abraão, chamado de Ibrahim, e um profeta digno de reverência ao lado de figuras como Elias, Jonas e Lu. Sua história é narrada no Alcorão, onde é descrito como um homem justo e obediente à vontade divina. Uma das crenças centrais do Islã é que Ismael, e não Isaac, foi o filho que Abraão quase sacrificou em obediência a Deus. Essa interpretação reforça sua importância como ancestral dos árabes e como figura fundamental na construção da Kaaba em Meca ao lado de seu pai. Segundo a tradição islâmica, foi ali, no coracal do deserto, que Ismael e Abraão ergueram um santuário que se tornaria o local mais sagrado do Islã. O Hajj, a peregrinação anual a Meca, revive simbolicamente a jornada de Agar e Ismael no deserto. Durante o ritual, os fiéis percorrem os mesmos caminhos que, segundo a tradição, a mãe desesperada percorreu em busca de água para o filho, até que a fonte de Zamzam brotou milagrosamente. Esse gesto de fé e perseverança é celebrado como um dos pilares da espiritualidade muçulmana, reforçando a conexão entre Ismael e a identidade islâmica. Uma das histórias mais emblemáticas envolvendo Abraão, o sacrifício do filho, gera até hoje divergências entre as tradições. Enquanto o judaísmo e o cristianismo identificam Isaac como o filho escolhido para o sacrifício, o Islã defende que foi Ismael quem esteve prestes a ser oferecido. Essa diferença não é meramente simbólica. Ela reflete visões distintas sobre qual dos filhos carregava a promessa divina e qual linhagem representava a continuidade do pacto com Deus. Para os muçulmanos, Ismael não apenas aceitou o sacrifício, mas o fez com submissão total, demonstrando uma fina balavel. Apesar das divergências, houve momentos em que as linhagens de Ismael e Isaac se entrelaçaram.
Basemate, filha de Ismael, tornou-se esposa de Esaú, filho mais velho de Isaque e irmão de Jaco. Esse casamento, embora pouco explorado nas narrativas, simboliza uma ponte entre os dois povos, mostrando que, mesmo em meio a rivalidades, existiam laços que os uniam. Esaú, ancestral dos Edomitas, e Jaco, patriarca dos israelitas, carregavam em suas veias o sangue de ambos os irmãos, uma herança que ecoa até os dias de hoje. A história de Ismael e Isaque transcende o relato bíblico e alcorânico, projetando-se como uma metáfora dos conflitos que persistem no mundo contemporâneo. Muitos estudiosos veem nessas narrativas as raízes culturais e religiosas das tensões entre árabes e judeus, dois povos que compartilham o mesmo ancestral, mas cujas trajetórias foram moldadas por escolhas, interpretações e disputas ao longo dos séculos. Que começou como uma promessa divina a dois irmãos se transformou, com o tempo, em uma divisão que atravessa fronteiras, gerações e ideologias. As tradições judaico-cristã e islâmica, embora partilhem de uma origem comum, oferecem perspectivas distintas sobre os mesmos eventos. Enquanto uma enfatiza a primazia de Isaac como herdeiro da aliança, a outra eleva Ismael como figura central na construção de uma fé que hoje reúne milhões de fiéis. Essas diferenças, longe de serem meros detalhes teológicos, refletem visões de mundo que, em seus extremos, alimentam divisões e incompreensões. Compreender a história de Ismael e, portanto, mais do que revisitar um passado distante, e reconhecer como as narrativas antigas continuam a moldar o presente, seja como o filho esquecido da Bíblia, o profeta reverenciado do Alcorão ou ancestral de um povo que se espalhou pelo mundo. Sua trajetória nos lembra que as histórias que contamos sobre nós mesmos definem quem somos e quem podemos nos tornar. E esse conhecimento nos inspira a buscar pontes, mesmo onde as diferenças parecem intransponíveis, pois, afinal, a memória de um povo e o que o mantém vivo. Se este relato despertou sua curiosidade, compartilhe-o com quem possa se interessar. Deixe suas reflexões nos comentários e não se esqueça de acompanhar nossos próximos conteúdos. Afinal, um povo que desconhece sua história está fadado a repeti-la.